Constelação familiar é científica? Essa pergunta não é simples, mas é comum. E qualquer resposta simples para ela já começa errada. Muita gente tenta defender a constelação dizendo que ela é comprovada pela física quântica. Outros tentam invalidá-la dizendo que ela é pseudociência. Os dois lados erram, tá? Quando simplificam demais algo que é, por natureza, complexo. Então hoje eu quero te dar uma resposta honesta, não uma resposta para te convencer, mas uma resposta para esclarecer. A constelação familiar não é uma técnica científica no sentido clássico da palavra. Ela não nasceu dentro do método científico experimental dentro de uma universidade. Ela não foi estruturada para ser testada em laboratório com variáveis controladas. Isso não a torna automaticamente inválida. A ciência moderna trabalha majoritariamente com fenômenos que podem ser isolados, repetidos, medidos, mensurados. O ser humano, em especial nos seus vínculos, emoções e sistemas de pertencimento, nem sempre se comportam assim. A constelação surge dentro de um campo chamado fenomenológico. A fenomenologia não pergunta por que isso acontece? Ela pergunta: o que se mostra quando olhamos sem interferir naquilo que está acontecendo? Esse é um ponto que poucos conseguem explicar. A constelação, ela não parte de hipóteses para provar algo. Ela observa padrões que se repetem em vários, talvez milhares de sistemas humanos. É bem comum que pessoas que viram os avós fracassarem nos relacionamentos, essas mesmas pessoas olharam os pais fracassarem nos relacionamentos e essas mesmas pessoas possuem relacionamentos fracassados. São padrões que se repetem. Ah, mas isso não aconteceu comigo, certo? Mas olha o teu vizinho, olha o amigo do lado. Acontece com muitas pessoas. Então, a constelação ela observa padrões que se repetem na vida de milhares de pessoas. E aqui começa o diálogo, talvez possível, com a ciência. A psicologia sistêmica já reconhece há décadas que o indivíduo não pode ser compreendido isoladamente do seu contexto familiar. A psicologia transgeracional estuda a transmissão de padrões emocionais entre as gerações. E a epigenética mostra que experiências intensas podem influenciar a expressão genética dos descendentes. Nada disso prova a constelação como técnica, mas mostra que o pressuposto central de que o sistema influencia o indivíduo não é absurdo e nem anticientífico. Outro ponto assim importante é o inconsciente. A ciência já aceita que grande parte das nossas decisões não é consciente. Estudos em neurociência mostram que o cérebro decide antes da mente racional justificar. A constelação atua exatamente nesse nível simbólico, metafórico e relacional, onde a linguagem verbal não alcança. Quando usamos representantes, bonecos ou objetos numa constelação, nós não estamos invocando algo invisível, estamos usando linguagem simbólica que o nosso inconsciente consegue interpretar, que é reconhecido de uma forma legítima de acesso ao inconsciente, usado inclusive em abordagens psicológicas tradicionais. O problema surge quando alguém tenta forçar uma validação científica que não existe. A constelação, ela não precisa ser científica para ser útil e também não deve ser apresentada como tratamento médico ou psicológico. Ela é uma ferramenta de ampliação da consciência, não de diagnóstico e muito menos de cura. E outra objeção comum é: se funciona, por que que ela não é aceita pela ciência? Porque a ciência ela tem critérios claros, e isso é bom, tá? E porque nem tudo que é clinicamente útil se encaixa facilmente nesses critérios. A ciência, ela avança com o tempo, método e repetição. A constelação, ela avança com observação, ética e limites. Quando alguém promete que a constelação cura, resolve tudo, substitui terapia, essa pessoa, assim, ela não está defendendo a constelação, ela está fragilizando todo o processo terapêutico que envolve uma constelação sistêmica. A postura madura tem que ser outra. A postura tem que ser assim, ó, dizer, isso não é ciência experimental, isso não é tratamento clínico, isso não é para todos os casos, mas é um recurso legítimo dentro das ciências humanas quando bem aplicado.
com ética, com responsabilidade. E aqui entra outro ponto importante, tá? O maior critério não é se você é ou não científico. O maior critério é se é usado com verdade, se ajuda pessoas, se é usado com limites e respeito à pessoa. A constelação ela não precisa ser defendida com exagero, ela precisa ser praticada com maturidade. E quando isso acontece, ela deixa de ser polêmica e passa a ser útil no lugar certo, do jeito certo. E se você busca ajuda e sente que padrões familiares, relacionais, emocionais se repetem na tua vida sem explicação lógica, a constelação familiar pode ser um recurso de consciência, desde que conduzida com ética, com responsabilidade e um atendimento sério, não promete cura, mas oferece clareza para você poder fazer as suas escolhas de uma forma mais livre. E se você sente o chamado para atuar profissionalmente, é essencial entender exatamente onde esse trabalho se encaixa e onde ele não se encaixa. Formação em constelação familiar, informação, constelação sistêmica ou constelação integrativa, não é para provar nada para ninguém, mas sobre aprender a sustentar um campo com limites, consciência e respeito ao ser humano. Se você busca uma formação sólida, madura e honesta, continue comigo, aprofunde nesse caminho com verdade. A constelação, ela não precisa ser defendida, ela precisa ser bem compreendida. Eu sou o José Cavalcante e se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário, aproveita para me seguir aqui no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, até mais.